Então o tema agora vai ser sobre aula sobre cointegração, que é um tema que não é tão difícil, tá? Cointegração envolve a aprender alguns testes. O primeiro dele é Engelgranger, Phillips, Oleares. Só que esse Oleares tem um nome meio esquisito, cara, para falar. Deixa eu ver se eu consulto aqui o pai dos burros, só para eu não errar o spelling da coisa. Calma só um minutinho, deixa eu só pegar aqui eu vou explicar. Só um minutinho aqui que eu vou pegar aqui o teste. O Hansen, não quero falar dele agora. Beleza. Beleza. Oleares é assim, ó. Oleares. Então, esse aqui do Engelgranger, ele é do ano de... Deixa eu me lembrar qual é o ano do artigo do cara. Se eu não me engano, é 86. Vou manter, quase que eu acertei, 87. Esse aqui é de 1990. E eu vou comentar um outro, que é o finalmente, que é o Johansen. Não sei se ele é sueco ou qualquer coisa do tipo, mas ele vem de 1995, mas ele já tinha escrito algo antes também, em 1988. Tá? Então, a partir de cointegração, deixa eu aumentar um pouco essa letra aqui, ficar bem explícito qual é o tema principal, que vos fala o professor Pedro Ivo Salvador. Beleza. Então, começando aqui a brincadeira, o que significa cointegração, para depois a gente falar de VEG. Primeiro vamos falar de cointegração em modelos de correção de erros. Então, uma coisa está associada à outra. Cointegração está associado a modelos de correção de erros, que geralmente em inglês você enxerga com a sigla SM, Error Correction Model, ok? O que ele representa? Bom, a gente sabe que quando a gente vai fazer uma análise de séries temporais, a gente, por exemplo, pega a YT e compara ela em relação ao modelo ARMA. Na verdade, a gente sempre já está trabalhando com o modelo ARIMA, né? Então, a gente faz uma análise P e Q. Esse I representa a ordem de identificação da série ou quantas raízes unitárias ela possui. Se a ordem de integração da série for D, de tal sorte que D é maior do que zero, implica na necessidade de eu fazer uma diferenciação na série, para que ela passe a ser estacionária e eu consiga analisar ela pelo ponto de vista de um modelo ARMA. Então você não consegue fazer análise em séries temporais, conjuntas ou separadas, dinâmicas ou não, se elas não forem estacionárias. Isso aí se refere tanto a uma modelagem univariada como uma análise bivariada, que a gente falou na aula passada sobre o caso do modelo VAR. Acontece que, às vezes, quando você faz uma análise, por exemplo, de uma determinada variável, essa variável pode ser I1, e aí você pode combinar ela com uma segunda variável I1 e fazer uma análise desse tipo aqui, ó. YT é igual a um beta 0 mais um beta 1 xt mais um termo do erro. O que a gente sabe? Se a gente for analisar individualmente, essa variável aqui pode ser uma variável do tipo I0, essa variável aqui pode ser do tipo I0. Haverá algum problema na minha estimação do beta chapéu 1 de mínimos quadrados, nesse caso? Pô, acertou um... não, eu acho que eu já vou antecipando as respostas. Haverá algum problema na estimação de mínimos quadrados desse beta, se elas são I0?
Não haverá problema algum, porque elas são estacionárias. O problema surge na medida que você faz os testes de raiz unitária, e aí você verifica que é a presença de uma raiz unitária aqui, ó. Qual o procedimento que eu ensinei para vocês? Na presença de uma raiz unitária, esse beta aqui perde a capacidade de ser interpretado dessa forma, ele não pode ser estimado dessa forma. Aí o que você faz? Bom, sabendo que esse modelo aqui provavelmente é mantido, o que eu estou fazendo aqui? Estou trazendo um período para o passado, certo? Se eu tirar a diferença da equação 1 com a equação 2, o que vai acontecer? Obviamente, a equação 1 menos a equação 2 vai me gerar uma equação do tipo de diferença, certo? Então, vai ficar mais ou menos assim, né? Então, comparando a minha estimativa da minha equação 1 menos a minha equação 2, eu vou ter os mesmos betas estimados, mas provavelmente eu teria uma equação desse tipo aqui, ó. Variação de yt, ou primeira diferença de yt, é igual a beta 0 menos beta 0, que iria cortar, beta 1, primeira diferença de xt, mais et menos et menos 1. Tranquilo? Legal. E aí você estima beta 1, perdendo-se por mínimos quadrados, mas eu perco parte da interpretação da minha variável, porque agora o efeito de beta 1 não é mais em y, de x sobre y, é agora o efeito na variação de yt sobre a variação de xt. Isso aqui representa o quê? Não é nem uma elasticidade, né? Porque a elasticidade é diferente dessa conta. A conta da elasticidade é assim, né? Delta y d-rom de yt vezes variação vezes xt vezes variação de xt, onde você ficava com aproximadamente delta yt, delta percentual, né? xt. Então você vê que a interpretação do beta muda. Então, quando você pega esse modelo de primeiras diferenças, você não tem uma interpretação desse coeficiente beta da forma como a gente gostaria. Fica um pouco confusa essa interpretação. Mas é só assim que a gente tem essas duas informações. Não tem jeito. Você não consegue caminhar muito nesse sentido. O que você pode fazer para tentar te auxiliar ainda mais nos critérios de informação, tentar melhorar a R2, tentar melhorar a performance do seu modelo e ter uma explicação um pouquinho melhor? Bom, verificaram que, de repente, quando você analisa a série de yt não estacionária e a série de xt não estacionária, pode haver uma diferença. E essa diferença pode se comportar como uma variável do tipo I0, ou seja, essa diferença pode ser estacionária. E aí você poderia utilizar essa informação, tá certo? Para você proceder de uma melhor forma as suas estimativas, porque você está utilizando a diferença das variáveis. E essa diferença ela pode ser simplesmente representada por uma combinação linear entre yt e xt, de tal sorte que essa combinação linear seja I0. Essa combinação linear que faz com que duas séries I1 se transformem em séries I0 recebe o nome de vetor de cointegração. Simples assim. Então, se eu faço a pergunta, o que é um vetor de cointegração? É o vetor que gera uma combinação linear entre duas séries I1 que transforma essa combinação em estacionária. E aí você poderia fazer uma... Aí a minha pergunta é,
se as séries têm um vetor de cointegração e a diferença delas é estacionária. Beleza? Eu vou propor 3 perguntas aqui. Todo mundo entendeu isso? Pergunta. Todo mundo percebeu o que isso representa? O que é uma combinação linear? Uma combinação linear é alguma coisa desse tipo aqui, né? A vezes YT mais B vezes XT vai produzir a tal da combinação linear, que pode ser testada a sua estacionariedade. Como essa combinação linear pode ser reescrita sempre assim, a gente pode dizer também que essa é uma combinação linear transformada que também produz uma série estacionária. Isso aqui a gente sabe, né, que é uma regressão. E essa combinação linear gera o quê? Gera o que a gente chama de resíduo. Então, ao olhar para o resíduo de uma regressão e testar a estacionariedade, a gente está verificando se o vetor de OLS que gera o y chapéu t, se esse vetor de OLS também pode ser considerado o vetor de cointegração. Aí a minha pergunta é, sabendo que existe um vetor de cointegração, o que eu faço? Eu faço a regressão de yt em xt e interpreto beta chapéu 1 como algo válido. Uma pergunta, então consigo trocar a cor? Consigo. Então interpreto isso aqui como algo válido. Ou 2. Eu sou obrigado a continuar fazendo a regressão em diferenças, mas eu posso, nessa regressão em diferenças, utilizar a informação que eu obtive com a estimação passada, utilizando o resíduo defasado. E esse resíduo defasado, que é simplesmente yt-1 menos beta 0 chapéu menos beta chapéu 1 xt-1, eu vou chamar esse termo de termo de correção de erro. Então, termo de correção de erro. Confesso que essa sigla não é usual. Geralmente, se você fosse falar de termo de correção de erro, você falaria em inglês. Então, Error Correction Term. Então, você botaria um ST. Mas, como a gente está aqui, então quais das duas é verdade? Porque eu já vi muita gente fazendo as duas coisas. Aí a minha pergunta é, quais das duas é verdade? E aí, para o ouvinte aí que queira saber qual das duas é verdade, there is no such thing as a free lunch. Então, ou cheguem cedo na aula, ou se matriculem. Show.